Ainda de pé, queridos, para nós lermos novamente 2 Samuel. Só que nós não vamos ler o 2 Samuel 9. Nós vamos ler 2 Samuel 4, do 1 ao 4. Porque há uma conexão, né? A segunda leitura, a leitura que fizemos na abertura, pelo diácono irmão Josiel, foi a leitura do Davi mandando buscar o Mefibosete. E 2 Samuel, voltando aqui os capítulos, o capítulo 4, já é o episódio da sua queda. Está escrito, 2 Samuel capítulo 4, vamos ler o versículo de número 4, que diz assim, 2 Samuel 4 e 4. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de quantos anos? 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. A sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Mantenha sua Bíblia aberta e você pode se assentar. Meus irmãos, deixa eu só falar aqui algo aqui com a Josi mais o Miguel. Glória a Deus. Meus irmãos, eu sempre digo, várias vezes já falei, que eu gosto de pregar aquilo que mexe comigo, aquilo que a palavra me edifica, fala comigo, eu gosto de pregar, passar à frente aquilo que mexe comigo, porque se a palavra funcionou para mim, ela vai funcionar para aqueles que estão me ouvindo. Você concorda? Porque eu não vim aqui fazer um discurso, eu vim falar de uma palavra que eu creio no poder dela e que ela mexeu comigo. A história que nós temos, ela é bastante conhecida, mas somente o episódio, você vai precisar de me acompanhar, assim, com bastante atenção, porque eu vou precisar de localizar você no contexto bíblico, para você entender. Eu gosto de posso até falar coisas profundas, mas eu gosto de falar de forma simples. Então eu quero localizar você no texto para que eu tenha certeza de que você está entendendo, de que todos estão entendendo, tanto os que estão aqui dentro, como os que estão fora. Esse versículo, a história desse rapaz por nome Mefibosete, o pedacinho dele, da queda dele, da chamada de Davi, de Lodebar, da casa de Maquir, para voltar para morar, ou para ir morar no palácio do rei, ela é bem conhecida, não é verdade? Quem já ouviu a história de Mefibosete? Levanta a mão assim para eu saber. 90%, 92% já ouviu a história de Mefibosete. Isso é uma história bem conhecida. Mas eu vou levar você hoje, nos próximos minutos, a entrar dentro dessa história de uma forma um pouquinho mais profunda, e um pouquinho mais exegética, hermenêutica, para você compreender o que vem à volta dessa história. Ok? Vamos lá, então preste muita atenção. Primeiro, eu preciso começar do primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, não precisa ler, eu vou somente mencionar, mas o Máximo vai colocar para mim pelo menos o versículo de número 13 do capítulo 13, 1 Samuel 13, 13, porque a história, ela começa um pouco antes do que nós lemos aqui esta noite. Não um pouco, mas bastante antes. Tá certo? Bastante antes. Tá correto isso? Tá, né? Sei lá, parece que é meio uma redundância, mas começa um tempo bem anterior, bem antes. O que nós temos nesse versículo que está na tela? Nós temos o profeta Samuel conversando com Saul e dizendo: olha, Saul, você agiu neciamente e não guardou o mandamento do Senhor, não guardaste o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Olha o que Samuel está falando. Saul, se você tivesse guardado aquilo que Deus mandou, o seu reino ia prosseguir, mas como você não guardou, o Senhor não confirmou o seu reino. Coloca agora o 14, olha o que o texto diz: porém agora não subsistirá o teu reino,
E olha bem a segunda parte: já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe do seu povo, porque você não guardou aquilo que o Senhor te ordenou. Veja bem, eu tenho um rei no trono, o nome deste rei é Saul. Agora eu tenho um Deus que rejeita este Saul, e eu tenho um profeta por nome Samuel, falando com Saul que ele não vai permanecer rei. E tem um detalhe escondido nesse versículo, muito interessante, que diz que o Senhor já tem ordenado. Isso quer dizer, Deus já tinha, só que tem um detalhe: ninguém sabia. Sempre faço essa pergunta quando eu estou pregando nesse assunto. A resposta é não. Primeira pergunta que eu vou fazer, você vai responder não. O Samuel, que era o profeta que estava conversando com Saul, sabia quem seria o seu substituto, sim ou não? Não. O Saul, que seria substituído, sabia quem seria o seu substituto, sim ou não? O Davizinho, que estava lá no meio do mato e seria o futuro rei, sabia que ele seria o rei de Israel, sim ou não? Então, afinal de contas, quem sabe disso? Isso aí é um assunto não do gabinete pastoral, não é um assunto ainda da reunião do partido político lá de Israel, não. Este é um assunto que está sendo conversado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque Deus chama as coisas que não são como se elas já fossem. E eu vou repetir, porque Deus já está no nosso futuro. Isto quer dizer que Deus já tinha o rei e ninguém sabia. Por isso que no Salmo 89 e 20 está escrito, quem gosta de história de Israel delicia com isso aqui, né? Quem não gosta fica aí pensando em algumas coisas, sei lá o que. Mas vamos lá, não me desculpe, porque tem gente que parece que não entende, não interessa muito, né? Mas eu vou ser claro. Aí no Salmo 89 e 20 diz assim: achei Davi meu servo, com meu santo óleo o ungi, com ele a minha mão ficará firme e o meu braço fortalecerá. Se ele achou, porque ele procurava. E se Deus estava procurando, porque tinha necessidade. Ok? Muito bem, mas não vou me deter aqui, não é isso. O Reginaldo vai repetir isso quinta-feira. Eu só estou pensando. Mas vamos lá, ele vai chegar quinta e sexta, né? Muito bem, nós temos agora um rei rejeitado por Deus, um sacerdote com um vaso de óleo na mão, e um reizinho que ninguém sabe quem é. Aleluia. É muito interessante Deus, sabe? Nós estamos aqui esta noite, irmãos, e nós não temos dimensão do que Deus pode estar pensando a nosso respeito. Para Deus você pode estar em algum lugar que você nem imagina, mas para Ele você já está lá. Quem consegue entender isso aqui? Olha que profundidade. Aleluia. Mas vamos lá. A partir desse momento que Davi é ungido, Samuel coloca, olha aqui, coloca um óleozinho na cabeça dele, no capítulo 16, lá na casa de Jessé, em Belém. O que acontece? Diz a Bíblia que quando Samuel entornou o vaso de azeite, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Só que ele tinha mais ou menos, possivelmente uns 14, 15, 16 anos. E ele aí não vai ser rei ainda, ele continua atrás das ovelhinhas. Porque chamada tem um tempo de preparação, um caminho antes do trono. Ninguém vira rei com 24 horas. Há um caminho antes do trono. Você não vai conseguir chegar no topo sem subir a escada, porque aqui não é elevador de Jacó, é escada de Jacó. Então tem que ser pausadamente, ok? Muito bem. Daí para frente, quando Saul, Deus, irmãos, um negócio terrível, Deus tirou a presença dele de sobre Saul, e agora ele ficou oprimido, ele não dormia, ele era uma luta. Aí alguém falou assim: ó, tem um menino na casa de Jessé, bem amável, agradável, o Espírito do Senhor é sobre ele, e quando ele toca, porque o negócio não é beleza, o negócio é unção. E alguém pergunta: o que é unção, pastor? A resposta é aquela clássica dos pregadores por aí afora: unção é assim, um são e outro não são. Você está entendendo como? Porque para quem dá, irmão, não precisa de firula. Para quem dá, não precisa de cara feia, não precisa, receba. Não. Para quem Deus dá,
É só ir pausadamente, deixa o Espírito Santo mover, porque aquele deu mesmo, acabou. E aí, veja bem, a partir do momento, é aí que eu quero chegar para eu chegar no Mefibosete. Me dá mais 5 minutos e eu chego no Mefibosete. Quem está comigo até agora, diga amém. Quem está entendendo a minha história, diga amém. A minha não, a história da Bíblia. Muito bem. Agora, o Davi vai morar no palácio. Só que ao mesmo tempo que unção provoca atração, unção provoca perseguição. Quem é ungido por Deus tem uma unção específica, pode esperar 2 coisas. Eles vão te procurar para você abençoar, mas eles vão querer te derrubar também, porque unção provoca perseguição. Entendeu? Mas é a unção que mantém de pé. Fica tranquilo, ninguém derruba. Amém? Muito bem. Esse Davi agora vai morar dentro do palácio. Só que daí a pouco os anos vão passando, etc, etc. O Saul começa a ter inveja desse Davi. Porque eu estava lendo hoje que o Saul chegou à conclusão de que Deus tinha colocado o Davi para ficar no lugar dele. O próprio Saul, quando estava lá numa caverna, lá na caverna, e o Davi ficou atrás dele, cortou só a orla do manto dele e não o matou, porque estava pelas costas, ele falou: não, Davi, eu reconheci que você é um homem de Deus, você não, você vai reinar no meu lugar porque Deus é contigo. Ele reconheceu isso. Só que nesse interregno, nesse espaço de tempo, nesse período, muitas coisas aconteceram. O Saul jogou uma lança no Davi para matá-lo. O Saul, depois disso, que o Davi havia casado com a filha dele, Mical, o Davi tomou a mulher o Saul tomou a mulher do Mical e mandou, deixa eu voltar. O Saul tomou a mulher de Davi, Mical, e mandou Davi para outro lugar. E o Saul colocou 3.000 homens atrás para procurar Davi. O Saul duvidou da capacidade de Saul. O Davi tomou a esposa dele, o Saul tomou a esposa do Davi. Tudo que o Saul podia fazer, ele fez para prejudicar o Davi. Só que eu vou te falar um negócio aqui, irmão, é de Deus para nós. Quem tem uma unção específica e tem um relacionamento com Deus, ele pega essas afrontas, lança 3.000 homens, tomou a mulher, perseguiu, duvidou. Ele não gera no seu coração um sentimento de vingança. Aleluia. Eu acho que eu estou falando um negócio sério aqui. Olha para cá. Diz-nos a palavra do Senhor que quando Saul reconheceu que Davi seria o seu substituto, sabe o que Davi falou com Saul? Saul, fica tranquilo, que quando eu for rei no seu lugar, eu faço uma aliança diante de Deus, que eu não vou perseguir você, nem seus filhos e nem a sua descendência. Motivo ele tinha, mas o homem de Deus e a mulher de Deus, quando é colocado numa posição de autoridade, ele não usa a posição para vingar e perseguir de ninguém, porque quem governa o coração dele não são os seus desejos, quem governa o coração dele é o poder do Espírito Santo. Essa ideia, você vai ver, no dia que eu te pegar, hoje eu estou aqui embaixo, mas no dia que eu for ficar em cima, você vai ver. É igual aquele hino, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na benção, vai ver. Não, irmão, isso não é não, isso é vingança, não. O Davi falou, eu faço uma aliança diante de Deus e com você aqui, por causa do amor que eu tenho a Jonatas, meu amigo, eu nunca vou fazer mal à tua geração. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto Deus aqui com esta palavra, viu, irmãos? Eu sinto Deus aqui com esta palavra. Segundo Samuel, capítulo de número 24, segundo Samuel 24, eu acho que vale a pena eu ler com você esse texto, nós lemos isso, e daqui a pouquinho eu já chego no Mefibosete, já. Segundo Samuel, capítulo de número 24, versículo 20, está escrito assim, olha, já está chegando na tela. E olhou Araúna,
Deixa eu ver se é o 22, por favor, se é o 22. Então disse Araúna a Davi. Então, não é esse texto, eu confundi. É primeiro, deixa eu ver se é primeiro Samuel, capítulo 24, versículo 20, quando ele faz o juramento. Primeiro Samuel, capítulo de número 24, versículo de número 20, olha aí: agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o teu reino de Israel há de ser firme na tua mão. Quem está falando isso aí é Saul que está falando. Agora veja o versículo de número 21. Portanto, agora, jura-me pelo Senhor que não desagarrarás a minha semente depois de mim, nem desfará o meu nome da casa de meu pai. Versículo 22. Então jurou Davi ao Senhor, e foi Saul para a sua casa, porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Ele falou: eu vou jurar diante de Deus que eu não vou vingar da tua posteridade. Não pagarei segundo o que você me fez. O resumo é esse, quem entendeu? Não pagarei conforme o que você me fez. Vamos caminhar, tudo bem. O Davi continua paralelamente aguardando o tempo de Deus, pastores, irmãos e irmãs. Daí a pouco o Saul vai para a guerra. Quando ele vai para a guerra, uma flecha o atinge. Quando ele vê que ele vai morrer, ele pula na sua própria lança e ele praticamente suicida-se, né? Suicidou-se. E os inimigos vieram, acabou de matar Saul, matou Jonas e matou os filhos. Jonatas, o amigo de Davi. Tudo bem, os anos se passaram, Davi se torna o rei poderoso de Israel. Um dia, o Davi está lá no seu trono, aleluia, conforme Deus havia prometido. E o Davi começa a puxar na sua memória, dizendo assim: será que não sobrou ninguém da casa de Saul? Ele podia ter dito assim: o meu arqui-inimigo. Será que não sobrou ninguém da casa de Saul para eu poder abençoar? Ô irmãos, que atitude. Você aprende alguma coisa com Davi aqui, sim ou não? Quem aprende com Davi isso aqui? Será que não sobrou ninguém da casa de Saul para eu abençoar ao invés de vingar? Apareceu, irmãos, um cidadão lá e falou assim: seu Davi, com licença, por favor, com licença. Eu imagino ele dizendo assim, o nome dele era Ziba, e disse assim: tem um neto de Saul que não mora aqui no nosso reino, mora num país vizinho, numa cidade vizinha, num país vizinho, chamado Lodebar, um lugar chamado Lodebar. Ele está na casa de um homem chamado Maquir. Ele é neto de Saul, ele é filho de Jonatas. O Davi falou: opa, filho de Jonatas, meu amigo? Ele falou: não, vou mandar buscar esse menino, eu quero conhecer esse menino. Hoje, quando eu li isso agora à tarde, eu chorei. Você sabe por quê? Eu imagino quantos abraços o Davi deu em Jonatas, né, seu amigo. E agora o Davi imaginando: se eu tiver um filho de Jonas para poder abraçar, eu vou considerar como se fosse o Jonatas que eu estou abraçando. Só que, quando Ziba disse: tem um filho dele que mora em Lodebar, na casa de Maquir, só que esse menino tem um problema. Qual é o problema? Esse menino é aleijado dos 2 pés. Esse menino é coxo. Esse menino não anda. Esse menino tem um problema seríssimo. E o Davi quis saber do assunto. E aí a história é o versículo que eu li. Quando Saul morreu, e de repente o Davi vai assumir, os generais Joabe e outros foram lá e começaram a matar a descendência de Saul. A empregada de Jonatas, que nós não sabemos o nome dela, porque a Bíblia só diz a ama. Sabe o que é ama? A babá, a cuidadora do filho de Jonatas que havia morrido, deu uma olhadinha e disse: estão matando os descendentes de Saul.
porque os generais eram muito duros. Não que Davi queria, mas os generais agiam de forma abrupta. O próprio Davi disse: esses homens são duros demais. Agiam com vingança. Quando esta ama, esta cuidadora, viu que o exército poderia matar um neto de Saul, filho de Jonatas, sabe o que essa mulher fez? Pegou esse menininho nos braços. Sabe quantos anos ele tinha? 5 aninhos. 5 aninhos. Pegou esse menino no braço e disparou com esse menino correndo, fugindo, para não matar esse menino. Quando esta mulher, bem intencionada, pega este menino e corre, ela tropeça, cai e quebra as 2 pernas deste menino. E esse menino, com 5 aninhos, se torna coxo. E eu, quando estava estudando esse texto agora à tarde, a minha mente viajou. Eu imagino esse menininho, a infância deste menino. Um menino de 5 anos não compreende isso. E eu imagino, eu escrevi aqui: por que todos os outros meninos correm e eu não posso correr? Por que todos os meninos pulam e brincam e sobem numa árvore e eu não posso subir nessa árvore? Por que todos os outros meninos andam de um lado para o outro? Porque todos os outros meninos, à medida que vão crescendo, podem começar a pensar num futuro, num casamento, num namoro e ser alguém na vida. E por que eu não posso? Imagina o quadro desse menino. Não dá vontade de chorar? Não dá? Um menininho subindo numa árvore: vem! Não, eu não posso. Por que você não pode? Porque eu sou coxo das pernas. E de repente, como esse menino foi morar num país vizinho, eu não sei o que é que eles injetaram na cabeça desse menino. Porque quando nós temos uma tragédia na nossa vida, nós começamos a procurar culpados. Entendeu como? Nós começamos a procurar culpados. Espera aí, por que todo mundo, meu filho e tal, etc, é assim mesmo a vida, não é verdade? E tal, não. Aí alguém conta: aquela mulher que está cuidando de você, ela que foi correr com você, e ela caiu com você, foi ela que quebrou suas pernas. Este homem chamado Mefibosete, ele tinha duas opções. Primeiro, quando ele ficasse maior, ele ia entender que a mulher foi salvar a sua vida e foi um acidente. Mas ele teria também a opção de dizer: por que ela não cuidou de mim bem? E a culpa de eu não ter as pernas boas e não andar é dessa mulher. E quando estas coisas acontecem, pode acompanhar comigo, eu sei que você está pegando. Quando essas coisas acontecem, geralmente aparecem aqueles para dizer: é verdade, a culpa é dela mesmo. Por que ela não cuidou de você bem? Por que ela fez isso com você? A culpa é dela. E esse menino cresce, e esse menino possivelmente não tem alegria no viver, esse menino não comemora, esse menino não tem perspectiva de vida. E agora, entra para o que eu quero falar para concluir a palavra desta noite. Quais eram os desafios de Mefibosete? Número 1, perdoar quem lhe jogou no chão. Perdoar quem lhe jogou no chão. Porque nós buscamos culpados, é o que eu disse. Agora, o detalhe que eu quero falar com os irmãos, e eu acho muito forte, eu queria que você prestasse atenção agora, não perdesse. Olha só para mim, por favor. Olha para cá para você não perder isso aqui. Talvez a imobilidade daquele menino, que ele estava, ele não podia andar, ele tinha que arrastar ou alguém carregá-lo. A imobilidade desse menino, talvez, não fosse tão forte dele lutar com isso, quanto o sentimento de mágoa e desejo de vingança do seu coração com aquela pessoa que tinha jogado ele no chão. O que é pior? A mágoa que eu carrego aqui, ou a tragédia que aconteceu comigo? Estou tratando de algo forte, irmãos, aqui esta noite. Quem está comigo até agora? O que é pior? O aleijado, as pernas quebradas, ou a mágoa de quem me jogou no chão? Aí
eu vou dizer para os irmãos, às vezes o ressentimento, a mágoa, a raiz de amargura, ela é mais forte do que a própria tragédia que aconteceu conosco. E aí, eu vou chamar a sua atenção para uma coisa: eu corro esse risco, mas eu não sou obrigado a ter mágoa de quem me jogou no chão. Sabe por quê? Porque José poderia ter mágoa dos seus irmãos, mas ele preferiu abraçá-los e dizer: não se preocupe, que foi para a minha experiência e foi para a salvação de todos nós que tudo isso aconteceu. Oh, aleluia. Quem pegou a primeira? José poderia ter mágoa também, sabe de quem? Da mulher de Potifar. Esta mulher tentou me estuprar, esta mulher tentou me agarrar, esta mulher me acusou, esta mulher, ela é terrível, eu estou por aqui de mágoa com ela. Não, ele vai para a cadeia, mas guarda a sua sinceridade. E ele poderia ter mágoa do padeiro e do copeiro, porque ele disse: quando vocês chegarem lá no palácio, lembrem-se de mim. O padeiro morreu, o copeiro continuou lá no palácio, mas esqueceu dele. Ele poderia dizer: aquele ordinário daquele copeiro, né? Eu revelei o sonho dele, né? Daquele padeiro, olha aí como é que eles abandonaram. O que adiantou eu ajudá-lo? Ele ficou em silêncio na cadeia, esperando a hora de Deus, porque quem crê que Deus tem projeto, ele não culpa pessoas, ele não joga a culpa em pessoas, ele entende que há um tempo determinado por Deus para as coisas cumprirem, e existe um processo. Ninguém vira governador do Egito sem passar pela cova, sem ser traído pelos irmãos, sem ser vendido pelos irmãos, sem passar pela tentação da mulher de Potifar. Ninguém vira governador do Egito sem ser esquecido na cadeia. Ninguém vira governador do Egito sem... Não, existe um processo. Eu queria que você glorificasse a Deus, sabe por quê? A culpa não é de quem te jogou no chão, é o processo que Deus está trabalhando, e Ele quer arrancar esta mágoa e dizer: faz parte, mas ainda há esperança, alguma coisa pode acontecer comigo no decorrer da minha história. Sei não, mas eu estou sentindo que Deus está aqui. E eu gostaria de te dizer, eu gosto de uma frase que o meu amigo o pastor Sandro Fontoura fala, que se o padeiro tivesse lembrado dele assim que chegasse no trono, na casa de Faraó, talvez ele fosse convidado para ser padeiro junto com ele, né? Talvez se o copeiro tivesse lembrado, vamos trazer ele para cá então para ser copeiro conosco, mas ele ficou quietinho na cadeia, para que quando ele saísse da cadeia para o trono. Porque o projeto de Deus não precisa manobra, o projeto de Deus passa por tempo. Mas espera aí, Mefibosete, você vai perdoar quem te jogou no chão? José perdoou seus irmãos. Ana poderia guardar ressentimento de Penina, porque a Penina abusava dela e falava: Ana, fica triste não. Sabe quando a pessoa é sarcástica, essa palavra assim? Ana, fica triste não, bobo, você não tem menino, né? Mas Deus quis me abençoar, eu estou aqui com esse monte de menino, mas isso dá um trabalho, bobo, não preocupa não, Ana, né? Deus não quis isso para você, né, minha irmã, né? Hipocrisia tremenda, sentimento dizendo: não, eu estou com muita dó de você. Não, a Ana olhava e dizia: não, pode tentar destruir meu sonho, mas não vai destruir meu sonho. Você é destruidora de sonho, você abusa de mim, eu não vou guardar mágoa de você. Eu vou para a casa do Senhor e vou colocar aos pés daquele que pode me atender àquilo que você está falando comigo. Eu vou angustiada para o templo, mas eu não vou com mágoa de Penina, porque a mágoa pode atrapalhar a oração ser atendida. Eu vou repetir: mágoas atrapalham a oração ser respondida, porque Jesus falou: quando você for oferecer a sua oferta ao Senhor e lembrar que tem alguma coisa contra algum irmão, deixa a sua oferta no altar, vai lá, conserta, depois traz a sua oferta, porque o que Deus quer não é a oferta, o que Deus quer é o ofertante. Quem é que te jogou no chão? Aí eu vou para quem? Eu vou para Paulo. Irmão, se Paulo fosse guardar mágoa, Demas o desamparou, Alexandre o latoeiro fez muito mal,
Crescente foi para Dalmácia. João Marcos voltou atrás. O Barnabé teve um desentendimento com ele. Mas Paulo diz assim: gente, manda o João Marcos, que ele me é muito útil. Teve aquele probleminha entre nós, mas a gente já consertou. Tem mágoa não? Porque uma coisa é esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não, você não. Eu acho que você não está pegando. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Aleluia, aleluia. Eu quero que o Espírito de Deus trabalhe agora em corações. Sabe por quê, queridos? Você pode até guardar algumas marcas, mas quando o perdão acontece, a marca não dói. Porque marca é uma coisa, ressentimento é outra. Eu tenho um cortado na mão aqui, de uma inflamação que eu tive, eu tenho essa marca. Toda vez que eu olho, eu lembro aqui que o doutor rasgou isso aqui, na época rasgou até sem anestesia, porque não pegava, estava muito inflamado. Foi o dia que eu mais senti dor na minha vida, rasgou aqui. Hoje eu olho, eu tenho essa marquinha, mas eu não sinto dor. Sabe quando o perdão acontece? Quando você lembra, mas não dói mais. Sabe quando o perdão acontece? É quando você lembra, mas diz: só lembro, mas não dói mais, porque eu lembro da marca, mas eu não tenho ressentimento. Porque eu carrego no meu corpo, não são ressentimentos, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Marca do perdão, marca da humildade, marca da misericórdia. Tem gente pegando e levantando a mão lá atrás. Tem gente que não pega não, mas tem gente que pega. Deus está querendo que nós carregamos as marcas de Cristo. Marca do perdão, marca do abraço, marca da misericórdia. Mas quem? Quem é que te jogou no chão? Jó. Irmãos, se tem um homem que deveria ter mágoa dos seus amigos, é Jó. É pastor, mas era amigo deles e foi visitá-lo. Foi, não foi? Quem lembra que os amigos foram visitá-lo? Mas você lembra das palavrinhas dele? Ô Jó, você deve estar em pecado, meu filho. Não, você confessa esse pecado aí, porque senão o negócio vai ficar ruim. Tá vendo aí? Cadê Deus? Não sei o quê. Jó, irmão, era para estar aqui, ó. Mas tem um versículo na Bíblia. Prepara para você dar um glorinha. Tem dia que a gente não dá glória grande, mas dá um glorinha. Jó capítulo 42. Aleluia. Como isso aqui falou comigo? Jó 42, versículo de número 10. Jó 42, 10. O que está escrito aí? Aleluia. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, o dobro, tudo quanto dantes possuía. Aleluia, aleluia. Quem é que te jogou no chão? Os amigos de Jó? Não, fazia parte do processo. Eu agora estou orando por eles. E a mulher de Jó, irmão? Eu pensei nisso, a mulher de Jó. Quando Deus restituiu a saúde de Jó, sabe que se fosse muita gente, falar: minha filha, você caça um lugar para você, caça um canto, que eu vou caçar uma outra mulher, porque na hora da minha luta, você mandou amaldiçoar meu Deus e morrer. Agora você vai ter que assistir eu ter filho de novo. Ele falou: não, vem cá, você duvidou, mas é que o negócio não era você, o negócio era eu, sabe? Quem tinha que aguentar não era você, quem tinha que suportar era eu. Opa! Não fica querendo terceirizar a sua luta. Não fica querendo culpar ninguém. Diz: a culpa não é sua, minha mulher. Você não tinha o poder e a capacidade de suportar como eu, porque eu conhecia o Deus que eu servia. E tem um detalhe: por isso que eu disse um dia: eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar no meu depósito. Quem está entendendo isso aqui pode adorar o nome de Jesus. É porque no auge da luta que ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. Olha, Deus usa, eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou ensinando, e eu sei quando eu estou profetizando. Receba essa palavra, não culpe ninguém. Se você está passando a prova, é porque Deus viu você capacidade para suportar. Então adore a Deus e não culpa ninguém.
é meu pai que fez isso comigo, é minha mãe que fez isso comigo, é meu irmão que fez isso comigo, é meu vizinho que fez isso comigo, é meu pastor que fez isso comigo. Não, é o processo que você tem que passar. E não vem sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus para não deixar a gente ser tentado além daquilo que podemos suportar. Esta noite é uma noite de perdoar quem julgou a gente no chão. Quem é que te feriu um dia na vida? Parece que eu nunca preguei nesse texto. Mas vamos caminhar mais um pouquinho. Os amigos Jó, agora vai para cá. E Jesus? Ele tinha motivo para odiar Judas. Ele disse: meu amigo, o que você tem que fazer, faz depressa. Ele podia ter ira dos soldados, mágoa. Ele podia estar por aqui de mágoa, sabe com quem? Com a multidão que dizia: crucifica-os. Sabe o que ele falava? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que eles estão falando. Esse cálice, quem vai ter que beber sou eu. Oh, aleluia. Olha aqui para mim, irmão. Olha aqui, eu sinto Deus aqui. Eu sei quando Ele está falando. Me escute aqui. E o Pedro? Diga comigo, Pedro. Quantas vezes negou Jesus? 3 vezes, não foi? 3 vezes. Afundou no mar, sim ou não? O Pedroca, volta e meia, estava dando uma mancada. Cortava a orelha de um, pegava uma espada. Irmão, esse tal de Pedro, Jesus era para estar aqui com ele e dizer: Pedro, você que está me julgando no chão, rapaz. Você abre o olho. Sabe o que Jesus falou com ele um dia? Pedro, Satanás pediu para te cirandar como ciranda o trigo. Mas, Pedro, fica tranquilo, porque eu orei para você, tá? Aleluia. Pedro, eu orei por você, Pedro. Aleluia. Esta noite é uma noite que está tomada pela presença do Espírito de Deus aqui nesse ambiente. A coisa mais linda que existe é quando alguém que te feriu e te magoou, e você tem condições de interceder por ela, você tem condições de orar por esta pessoa. É um negócio fortíssimo, é inexplicável. É inexplicável. Agora eu vou mostrar para você. Eu poderia falar mais sobre Pedro, mas Pedro, não, Jesus não faz isso. E tem um detalhe: Jesus tinha motivo, irmãos, também. Porque no livro de João, capítulo 20, sabe o que o Pedrão falou? Desculpa a brincadeira aí, o Pedrão. Sabe o que o Pedro falou? O capítulo de número 21. O Pedro falou assim: vou pescar. Irmão, olha para cá. O que tem a ver isso aí, pastor? Vou pescar. Para você não tem nada a ver, para mim às vezes não tem nada a ver, mas para um homem que tinha sido chamado pelo mestre, e Jesus tinha chamado ele e dito assim: eu vou te fazer você um pescador de homem. Sabe o que Jesus podia ter chamado ele e falado: Pedro, vamos usar alguns adjetivos aqui: traidor, você é muito fraco, Pedro, você é covarde, você virou as costas, você voltou a caçar barco para pescar. Não, Jesus vai atrás dele e fala: Pedro, tem alguma coisa para comer aí, Pedro? Jesus é engraçado, não é? Tem alguma coisa para comer aí, Pedro? Pedro falou: ih, pescamos a noite inteira aqui, mas não pegou nada. Aí Jesus falou: joga a rede aí do lado direito aí para ver o que vai dar. Encheu. Aí o Pedro, vestiu a roupa. Ele não estava nu de tudo, ele estava com uma roupa de baixo, tipo um samba canção, sei lá. E jogou, pulou na água, veio nadando. Quando ele chegou lá do lado de fora, em vez de Jesus dar na cara dele, Jesus falou: ô Pedro, eu já estou com peixinho aqui, já estou com pãozinho aqui, está tudo assadinho. Ainda virou para Pedro e falou: Pedro, você me ama? Aleluia. Quem é que te jogou no chão? Aleluia. Pedro, você me ama? Senhor, você sabe que eu te amo. Pedro, você me ama, Pedro. Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, você me ama mesmo, Pedro? Diz a Bíblia que Pedro entristeceu e falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Sabe o que Jesus falou com ele? Apacenta as minhas ovelhas.
Deixa eu te dar uma notícia. Quer fazer a obra de Deus, filho? Tem que amar as ovelhinhas de Jesus, tá bom? Quem não ama a igreja, não ama Jesus. Quero fazer a obra de Deus. Ama a igreja, ama a ovelha, ama gente fraco, ama gente que está caindo, ama gente que faz raiva. Quer amar, quer fazer a obra de Deus? Jesus está dizendo: você me ama? Te amo, então faz a minha obra. Porque quem ama Jesus, ama o rebanho de Jesus. Vamos parar ou vamos mais um bocadinho? Mais um bocadinho, 8h40. Meu Deus dos crentes. Vou falar a última de Jesus, que ele não quis culpar quem estava jogando no chão. Os irmãos sabem. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Os irmãos sabem que Jesus foi crucificado no meio de 2 salteadores, sim ou não? Um era bom, não era, irmão? Hein? Uai, não era o bom ladrão, não? Não, irmão, todos 2 ruins. E eu vou ensinar um negócio para você que essa noite, eu não sei se você sabia. Deixa eu só pegar a campainha aqui, para você olhar para cá. Você sabia? Pastor, mas um falou bem, né? Espera aí. Coloca para mim, Máximo, Mateus capítulo de número 27, versículo de número 44. Mateus 27, 44. O que está escrito lá, crente? Dá uma lidinha, fazendo favor. E o mesmo lhe lançavam também em rosto o salteador ou os salteadores? Os salteadores que com ele estavam, todos 2 falando mal de Jesus, não é verdade, irmão? Por que você não desce daí? Salva a ti mesmo e salva nós também. Os 2, né? Os 2 vão falando. Só que o processo da crucificação vai acontecendo. Jesus disse: tenho sede. Aí Jesus diz: Pai, perdoa-os que não sabem o que faz. João, eis aí a sua mãe. Maria, eis aí o teu filho. Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? Vai falando as 7 palavras da cruz. Quando chega a certa altura, Lucas capítulo 23, versículo 39, se você não arrepiar e não der um glória, não vai acontecer nada. Porque eu não vou descer aí, não vou fazer nada. Mas você vai ter que repensar. O que está escrito em Lucas 23, 39? E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Agora já são os 2? Só um. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação? Espera aí, os 2 estavam falando mal de Jesus agora mesmo, mas durante o processo da crucificação, um deles falou: o quê? Esse homem não é normal, não. Converteu, né, Nel? Durante o processo, essa é a palavra, obrigado. Aí o que diz o 40 agora? O 41, o Máximo. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas esse que está aqui, nenhum mal fez. Olha, já justificou Jesus. Olha o 42, pelo amor de Deus. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Já chamou Jesus de rei, porque falou que Jesus tinha um reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus olha para ele e diz assim: você não estava falando mal de mim agora há pouco ali atrás, seu cabeção? Agora você se vira de cabeça para baixo para o inferno. Jesus falou com ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Porque quem tem a mente, tem a mente de Cristo, ele não joga no chão ele não vinga de quem o jogou no chão. Pelo contrário, ele estende a mão e diz: hoje estarás comigo no paraíso. O que isso tem a ver com o Mefibosete? Não é porque o Mefibosete certamente queria saber quem é que jogou ele no chão, e ele está irado por causa disso, né? Vamos imaginar isso. Mas de repente aqueles outros que eu citei aqui, todos tinham motivos
mas nenhum deles aplicaram a sua justiça, porque a palavra do Senhor nos diz: amados, não vos vingueis a vós mesmos. Mas sabe como é que o versículo diz? Mas dai lugar, não é dai lugar à ira, não, dai lugar à ira, o acraseado, dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Quem aplica a justiça não é o homem, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago falou isso, muito bem. Vamos para a gente concluir, que já são 15 para as 9. E você não está sozinho aqui não. Você está com mais, só aqui no Facebook tem 182. Eu não sei no YouTube quantos que tem. 150 no YouTube, não sei quantos no Instagram. Tem mais de quase 350 pessoas aí, mais não sei quantos aqui dentro. Então vamos lá. Como é então que vai agir? Presta atenção, vou concluir. Alguém que te feriu, alguém que te jogou no chão, pai, mãe, irmão, esposa, pastor, amigo, quem é? Quem é que te jogou no chão? Você pode ter até uma marca, mas você não tem ressentimento. Tudo bem? Vamos caminhar. Primeiro desafio de Mefibosete: perdoar quem lhe jogou no chão. Segundo desafio de Mefibosete: de ter que conviver de favor, tendo sido neto do rei. Pastor Simar, o senhor sabe disso? Nós sabemos disso aqui. Você já viu quando um político está no poder? O pai é o prefeito ou o governador. Então os meninos, irmãos, ó, são tratados de que jeito? Assim. Ok? Ó, chegou o filho do chefe, hein? Ó, o filho do chefe está aí. O filho do patrão está aí. Chegou o filho do chefe. Ok, ó, cuidado aí. Quer estacionar aqui, ô fulano de tal? Ó, guardei aqui um pedacinho para você aqui, ok? É assim. Mas quando muda, irmão, a roda vira, nos primeiros 15 dias, 30 dias, 6 meses, o cidadão aparece lá, alguém ainda fala oi. Daqui um ano alguém pergunta: quem que é ele? Estou sabendo não. Esse menino havia morado no palácio, porque ele era filho de Jonatas, que era filho do rei. Agora ele mora de favor e carrega só a lembrança de onde ele esteve. Ele precisava vencer isso sem perder a esperança. Mas vamos caminhar. Terceira coisa que ele precisava vencer: o sentimento de autocomiseração. O que é autocomiseração, pastor? Autocomiseração é o seguinte: é autopiedade. Presta atenção nisso aqui. É pena de si mesmo, dó de si mesmo. Você sabia que tem gente que vive assim? Por causa do sofrimento? Eu nasci assim mesmo. Lá em casa, meus irmãos, tudo tem, só eu que não tenho. Mas graças a Deus, né? Falam graças a Deus, tudo de hipocrisia, irmão. Ninguém dá graças a Deus por causa de tragédia, não, entendeu? Só se a pessoa for convertida. Mas é assim mesmo. Aí o sujeito fala assim: mas eu nasci assim, né? Eu sou o patinho feio da família mesmo, né? Só que eu tenho uma notícia: você não é patinho. Você encontrou Jesus, é ovelha. Amém? Só para valer um glorinha aí, tá bom? Mas deu errado tudo lá para trás. Mas se Jesus atravessou no seu caminho, daqui para frente é uma outra história. Vou repetir: deu errado tudo lá para trás, daqui para frente você é ovelha. Uma outra história vai ser escrita. Amém? É palavra de Deus isso, porque ele se fez maldito por nós. Sentimento de autopiedade. Irmãos, eu estava hoje olhando, porque esse rapaz teve que viver com uma situação seguinte, porque ter que acostumar com a dor. E eu estava ouvindo uma entrevista, alguém falando que um médico, não sei se é psiquiatra, ele chegou à conclusão que uma pessoa, quando ela tem muito sofrimento, ela acostuma com a dor. E sabe o que ela chega à conclusão? Ela diz: eu sou o merecedor disso. Ela pode chegar à ideia de dizer: eu sofro tanto assim porque eu sou merecedor mesmo. Tem uma notícia para você: você pode estar sofrendo, com perna quebrada. Agora, se você ficar alegre, amém. Se não ficar, não tem problema, não precisa falar nada não. Mas nunca se esqueça que você tem sangue real. Porque o Mefibosete era neto do rei Saul. Está sofrendo, mas tem sangue real. Está sofrendo, mas tem um pai que é rei.
e que ninguém tira do trono. Uma meia dúzia de mão levantada. Eu fico feliz quando alguém entende, sabe? Eu fico feliz, fico feliz. Pastor, mas se o senhor acha que ele tem esse sentimento de comiseração, tem sim, porque eu vou provar para você isso. O Márcio vai colocar 2 Samuel. Eu já estou terminando, irmão, mas eu preciso concluir isso aqui. Sim ou não? Sim ou não? Vamos mais um bocadinho, irmão? Amém? 2 Samuel, capítulo de número 9, que foi lido na abertura pelo Josiel. 2 Samuel, capítulo de número 9. Olha para você ver como ele perdeu o sentimento de que ele tinha sangue real. Coloca capítulo 9 de 2 Samuel, versículo de número 8, por gentileza. Veja bem, 2 Samuel capítulo 9, versículo 8. Olha o que está escrito. Então se inclinou quem? Mefibosete, diante do rei. Depois, deixa eu só contar para você, olha para cá. O rei falou com ele assim, olha só que para mim por enquanto, não leio o versículo. O rei falou com ele assim: você vai morar aqui na casa do rei, aqui comigo, vai comer aqui na minha mesa, ok? E tem um detalhe: vou devolver as terras que eram do seu avô e do seu pai, vai ser tudo sua. Aí, sim, eu anotei isso aqui, Alexandre, é isso aí. Mas eu vou falar isso aí já já. Você me aguçou aqui, olha para cá. O Davi falou: não, meu filho, você vai comer aqui em casa. Okay. Você vai comer aqui em casa. A terra que era sua, vou devolver tudo para você. Olha para cá, crente. Sabe o que ele falou? Não. Quem é teu servo? Olha o sentimento de autocomiseração. Quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto como eu? Eu sou igual um cachorro morto. Quanto que você dá para um cachorro morto, Aloy? O cachorro era tão bom, latia. Mas o que você vai fazer com esse cachorro? Não tem alma, não tem espírito. Vou orar para o meu cachorro. Ora para o cachorro depois que morreu. Não, é um cão morto, eu não sou nada. Irmão, esqueceu que tinha sangue real. Até quando você vai ficar mendigando, dizendo: eu nasci para sofrer, é assim mesmo? Não, Deus está olhando e dizendo: ó, eu tenho um negócio novo para você. Eu tenho uma nova história para escrever da sua vida. Aleluia. Não importa quem te jogou no chão, importa é daqui para frente. Sabe por quê? Aleluia. Porque esse sentimento de quem acostuma com a dor, ele diz: não, eu sou como um cão morto. E esse negócio não é novo não, irmão. Não é só lá do Antigo Testamento não. Você lembra do Novo Testamento, quando Jesus chegou na beira do poço, do tanque de Betesda, lembra? Ele falou: ô paralítico, você quer ficar curado? O paralítico falou: querer até que eu quero, mas não tem ninguém que me joga lá. Tem 38 anos que eles estão passando em cima de mim. Joga o outro parente, mas não joga eu. Aí Jesus falou: meu filho, não vai precisar de jogar no poço não. Aleluia. Vai precisar de jogar no poço não, meu filho. E eu ouvi um pregador falar isso, não sei se foi o Rafael Belo, estou dando crédito aqui, que Jesus foi lá, se tinha 38 anos que aquele homem era paralítico, Jesus estava com 30 quando começou o ministério. Então aquele homem era mais velho que Jesus aí. Sim ou não? Não é verdade? E o Rafael Belo disse que parece que Jesus foi lá em Jerusalém, viu, eu fui lá na beira do tanque de Betesda, não foi, meu Eunice? Eu, Eunice, o pastor Jéssica, Raquel, os irmãos que foram comigo, né? Lá em Jerusalém, a cidade da paz, né? E tal. Aí fomos lá. Aí eu imagino Jesus indo lá, indo para o templo com os pais, etc., na festa, e olhava para aquele paralítico, né? E falava: tadinho, tanto tempo que está aí, né? Mas não é agora ainda. Espera aí, que você vai entender esse negócio. Espera aí. Vai chegar a hora que eu vou passar aqui de novo. Aí Jesus com 18 anos passa lá de novo. Firme aí, né? Jesus com 22 anos vai em Jerusalém de novo. Jesus com 29 anos. Estou vendo umas carinhas de riso, né? É isso mesmo, é isso que você está pensando mesmo. Abra essa cara, crente.
Jesus, 30 anos, vai em Jerusalém. Eu imagino Jesus falando: é hoje, vou lá. Quando chega lá, quem está deitado lá? O paralítico. E aí, vai querer ficar são? Isto quer dizer, agora chegou a hora. Porque não é antes nem depois, é quando eu resolvo e posso agir. E eu vou te falar um negócio: separa com esse sentimento de comemoração, de autocomiseração, e começa a comemorar as vitórias que Deus te deu, rapaz. Tem gente que só lembra de tragédias. Não. Jesus falou: até agora eu não podia. Eu fico imaginando, né? Mas agora, você quer ficar são? Ele falou: querer até que eu quero, mas não tem ninguém que me joga no poço. Aí Jesus falou: precisa não. Pega essa caminha. Eu vou falar de novo: pega essa cama e vai embora para sua casa. Irmãos, e o homem catou a caminha, Samuel, e saiu para a rua fora com a cama nas costas. E o pessoal começou a gritar: ei, você não pode carregar a cama não, porque hoje é dia de sábado. Ele falou: se pode, eu não sei, só sei que aquele que me curou é que mandou eu carregar. Você sabe por quê? O camarada, enquanto você está no chão, ele passa em cima de você, pisa em você, não liga para você, não te dá atenção. O dia que você recebe a bênção, ele quer te criticar. Aí quase que dá vontade de falar: vai tomar banho na caixa de fosque. Enquanto eu estava deitado, ninguém olhou para mim. Agora eu vou carregar a minha cama, porque... Então eu fico vendo esse sentimento dele: não posso. Você quer ver um outro? Lucas 15, o filho pródigo. Você lembra quando ele foi embora? Gastou tudo que tinha. Lembra ou não é um crente? Diz a Bíblia que ele caiu em si. E o que ele falou? Quantos jornaleiros da casa de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome. Você quer saber de uma coisa? Eu vou levantar, eu vou lá na casa do meu pai e vou falar com ele: ó, não precisa me considerar como filho. Olha aí, autocomiseração. Não precisa de me considerar como filho. Eu sou só um empregadinho aqui na sua casa. É quando a pessoa desvia, vai para o mundo. O dia que volta, Deus quer abençoar ele, devolver os cargos para ele, as funções para ele, as bênçãos. Não, eu fui para o mundo, irmão. Ele dizia: eu quero ser só um empregado aqui dentro de casa. Rapaz, aqui não tem empregado, aqui tem filho. Assume a posição de filho, rapaz. Assume, mulher, a posição de filho. Chegarei e vou dizer: pai, considera-me como tenho empregado, eu não sou digno. Quando ele vai falar esse trem, como diz o mineiro, o pai já está com um anelzinho para pôr no dedo, o pai já está com a roupinha nova, o pai já está com a sandalinha nova. E tem um detalhe: e o pai já está com o cordeiro. Não é um cordeiro, um é artigo indefinido. O pai está com o cordeiro. Por que o cordeiro? Porque o pai dizia: engorda esse aí porque um dia ele vai voltar. Engorda esse aí porque um dia ele vai voltar. Não é um cordeiro não, é o cordeiro. Pode engordar que ele vai chegar de volta aqui. Só, o que o filho ganhou? Repete comigo aqui: o filho ganhou um anel, diga comigo: anel, vestido, sandália e cordeiro. Mas tem um outro negócio que ele ganhou antes de tudo, que é melhor do que o anel, melhor do que o vestido, melhor do que o sapato, melhor do que o cordeiro. Foi o abraço. Diz a Bíblia que o pai correu, abraçou e beijou, porque o abraço do pai é melhor do que presente. Você não precisa de coisas, você precisa de Deus. Você não precisa de coisas, você precisa da presença de Deus. Porque tem gente que tem coisas, mas não tem a presença. Mas você tem a presença e pode não ter coisas. Mas agora, irmãos, então ele precisava vencer. Primeiro, perdoar quem jogou no chão. Número 2, o desafio de conviver de favor. Terceiro, o sentimento de autocomiseração. Só que aí a história começa a ser mudada, né? Eu chorei quando eu vi isso. O Davi descobriu a ele. E aí, irmão, salta aqui nesse peito aqui, ó.
que Jesus e a Eunice conhecem esse coração aqui. Eunice conhece quase tudo, Jesus conhece tudo. A gente vai fazer 43 anos de casado. E eu estou muito feliz hoje, porque ontem eu fiz 40 anos de ministério. Terça-feira que vem nós vamos fazer um cultaço aqui, se Deus quiser, de ação de graça. Em 40 anos que eu fui consagrado. Mas olha para cá que eu já estou terminando. Aí mexe comigo com esse peito aqui, com esse coração. A gratidão de Davi. Ele falou: esse menino não vai viver na casa de Maquir. Esse menino não vai viver em Lodebar. Esse menino vem para cá. Aí eu fico imaginando, aí minha cabeça viaja. Presta atenção aqui, jovens, rapazes, irmãos e irmãs. O Davi preparando um aparato, uma carruagem, para buscar quem? O filho do seu amigo, do Jonatas. A carruagem está preparada. E eu anotei aqui no meu papel, no meu iPad, lições da graça. Primeiro, uma carruagem. Ela está passando aqui hoje e vai puxar você para cima dela. O Senhor está dizendo: eu quero te tirar desse quadro, vivendo de autocomiseração. Não deu certo nada na vida, mas pode dar certo, filhos. Você tem que virar a chave. Você fica feliz com esse alto sentimento. Não, irmão, é bom isso aqui, porque tem pessoas que são masoquistas, irmãos, tem prazer no sofrimento, porque isso faz com que as pessoas fiquem à volta dela. Levanta a cabeça, comemora, tem muita coisa boa. A vida tem muita coisa boa. Quem concorda comigo, diga amém. Estar aqui hoje não é uma boa coisa, querido? Comemore isso. Amém. Veja bem, lições da graça. Número 1, uma carruagem. Estaciona na casa, na porta de Maquir, lá em Lodebar. Ele agora já está grande, irmão. Ele não é menino de 5 anos mais, ele já está velho, já está grande. Quando estaciona lá, alguém falou, assustou, chegou uma carruagem aqui do rei. Meu Deus, o que aconteceu e tal? É aqui que o Mefibosete mora, o neto de Saul, filho de Jonatas? Sim, senhor, é aqui, sim, senhor. Pois é, eu vim aqui. Você veio fazer o quê? Veio bater na gente, veio matar a gente? Não, o rei mandou te buscar. O rei mandou te buscar. Você está falando a verdade? Estou todo gelado aqui, todo arrepiado, minha barriga está doendo. Eu imagino o Mefibosete dizendo: o senhor está falando a verdade? Sobe rápido, porque o rei está te esperando. Primeira lição da graça: uma carruagem preparada. Segunda lição da graça: uma recepção preparada. Capítulo 9, versículo 6. Quando ele vem chegando, coloca aí, 9:6. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, fez o que, irmãos? Se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Versículo de número 7. Para não, Gilmar, está tão bonito. Toca como se você estivesse tocando diante de Deus e não para mim. Você vai ver o que vai dar, o que Deus vai fazer nas suas mãos. Quando eu chegar no lindo céu um dia. Esse hino que ele está tocando, pode tocar. E disse-lhe Davi: não temas, Davi. Não, volta o anterior, olha na tela, hein? E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, se inclinou e disse a Davi. E disse Davi, olha aqui para mim. E disse Davi, você pode ver que está com exclamação. O que você imagina que Davi falou? Mefibosete? Você é Mefibosete? Está exclamação. Mefibosete. E ele disse: eu sou teu servo. Versículo 7. E disse-lhe Davi: não temas, Mefibosete, porque de certo eu usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, porque um dia eu fiz uma aliança com ele na presença de Deus,
e disse que não ia prejudicar os descendentes dele, porque o meu compromisso não era com Saul e com Jonatas, o meu compromisso é com Deus. Oh, irmãos, eu sinto que Deus está falando. Você perdoa, abraça, estende a mão, não é por causa de pessoas, é por causa do Deus que você serve, é porque você foi transformado pelo poder do Evangelho. Quem está entendendo? Isso se chama graça, isso se chama graça. E ele disse: de certo que eu vou usar de beneficência por amor de Jonatas teu pai. E tem um detalhe: eu vou restituir todas as terras de Saul, as terras de teu pai. E tem um detalhe: a partir de hoje você vai comer na minha mesa. Não, irmão, não dá, não dá. Aí eu vou enumerar. Ele tem uma carruagem, ele viaja no carro do rei. Irmãos, é viajar no carro da rainha da Inglaterra, é viajar quando era agora do rei, né? Que ela morreu com 960 e poucos anos, da época de Matusalém, né? Diz que o Matusalém falou: coitada, né? Morreu tão nova e tal, não é verdade? Então, ela tem uma carruagem, ele tem uma carruagem, aleluia. Ele tem um rei esperando, aleluia. Ele tem uma festa preparada. Ele tem agora, sabe o que? Devolução da herança. Mas antes da devolução da herança, eu queria que você desse um glória a Deus. Ele tem o direito de chegar no trono. Então não importa o que aconteceu com você, você agora está na casa do rei. Você agora está na casa do rei. E então você tem uma carruagem, você tem uma festa te esperando, você vai ter devolução da herança, você vai ter recuperação da honra. E tem um detalhe: você vai comer na mesa do rei. Este é o maior privilégio. Só que tem um detalhe aqui que eu queria falar com você: mas você não vai poder sentar na mesa do rei, não. Por quê? Por causa dos defeitos da minha perna. Aí eu fico imaginando o Davi falando: Mefibosete, prepara para você dar um glória, pode vir, que quando você assentar-se à mesa do rei, a toalha vai cobrir os seus defeitos. Você chegou todo quebrado aqui, você não tinha direito, mas a toalha da graça cobriu os seus defeitos. O sangue de Jesus te perdoou. E agora o diabo olha e diz: não posso acusar, porque ele está coberto com a toalha da graça. E a toalha da graça tem um detalhe: a toalha da graça, ela é molhada no sangue do Cordeiro. E agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E agora ele fica assim, olha aqui para mim. Você sabe quando a pessoa está com alguma culpa de alguma coisa, que ela não olha no rosto da pessoa? Ele faz assim, né? Assim, olha assim, não, está assim, parece que está com culpa de alguma coisa, não é verdade? Culpa no cartório, alguma coisa, não? Eu fico imaginando, ele olhava assim de vez em quando, enquanto o Davi estava olhando para o outro lado, ele olhava para o Davi. Se o Davi olhasse para ele, né? E tal, aí ele olhava para o outro lado. Mas agora, deixa eu te falar um negócio. Sendo, pois, justificados pela graça, temos o que, irmãos? Paz com Deus. E se eu tenho paz com um irmão, com uma irmã, eu olho nos olhos. O Davi falou: pode olhar para mim, Mefibosete, não importa o que o seu avô fez, não importa nada, o amor que eu tenho e o compromisso e a minha aliança está de pé. Agora eu queria colocar, como diz um certo pregador, Reginaldo Ribeiro mesmo, ele disse que a cereja do bolo é que eu queria falar com você, que eu imagino, não está na Bíblia não, que quando Mefibosete entrou no palácio do rei, eu imagino o abraço que esse Davi deu nesse menino. E quem sabe disse assim: senti o cheiro do seu pai. Seu pai era tão amigo meu, tenho tanta saudade dele. Mas tem um detalhe: você vai morar comigo. No dia que você voltou para Jesus, entregou a sua vida, o sangue de Jesus te lavou, o Pai te abraçou,
E sabe o que eu recebo aqui para falar com você? Eu nunca falei isso, é a primeira vez na minha vida, em 40 anos de ministério, que eu falo isso. Quando o Pai te abraçar, lavado no sangue do Cordeiro, Ele vai te dizer: eu estou sentindo aquele cheiro daquela comunhão do jardim do Éden, quando você não podia olhar para mim, mas agora, através do vivo caminho, eu posso te abraçar e posso te chamar de filho. Fica de pé para eu terminar. Agora tem uma notícia para você que capaz de você nunca parou para prestar atenção. Fique de pé e olhe para cá. Não desvie a sua atenção por nada, porque você não pode perder o raciocínio. Você não pode perder o raciocínio. Ele olha as lições da graça: uma carruagem, uma recepção, um abraço, herança devolvida, recuperação da honra, comendo na mesa do rei. Agora, segundo Samuel, capítulo 9, versículo 12. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quanto moravam na casa de Ziba eram servos de quem? O camarada casou, tem filho e é chefe. Tem um monte de empregado, porque o Senhor devolveu para ele a herança que o avô tinha. Isso eu chamo de restauração pela graça. E ele era chefe de Ziba, e o Ziba tinha 15 menininhos, 15 filhos. Aí eu vou terminar aqui de ler para você. Não vendo esse esboço aqui nem por 20 mil reais, que eu acabei de fazer agora. Era 5 para 7 quando eu terminei. Conclusão: não seria essa a nossa história ou a sua história? Quem é que te jogou no chão? Ah, pastor, o diabo armou um laço e eu caí. Você não tem negócios com o diabo, você tem negócio com Jesus. Segundo, quem é que te feriu? Os teus inimigos? Inimigos ferem mesmo. Quem é que te feriu? Os teus amigos? Pode acontecer. Quem é que te feriu? Pastor, eu mesmo. Acho que aí eu falei um negócio sério, porque a gente acha que é ferido só por outros. Você sabia que quando você não vigia e cai no pecado, você se fere? Se foi o diabo, você não tem que perdoar o diabo, você tem que expulsar em nome de Jesus. Se for inimigo, você tem que orar por ele. Se for amigo, você tem que correr atrás, abraçar e reconciliar. E se foi você mesmo que se feriu, você vai ter que se perdoar, porque Jesus já te perdoou. Termino dizendo, depois de 1h15 de fala, a vitória está à mesa, onde a toalha da graça cobre tudo. Onde é a mesa, pastor? É aqui. Não existe salvo desligado da igreja, porque a igreja é um corpo, e membro não anda sozinho por aí. Você precisa estar integrado na mesa da comunhão, do partir do pão, das orações, e a toalha da graça vai te cobrir. Quem recebe esta palavra como de Deus para a sua vida? Obrigado, Senhor.